oficialmente, diretamente da capital cearense, terra despousada do sol, e muito sol hoje por aqui. E antes de começar mesmo a nossa apresentação, eu só queria dizer o seguinte: de quarta-feira para cá, o projeto de lei realmente ele não caminhou praticamente nada ainda, mas muitas especulações em torno do que foi proposto já foi publicado, então nós vamos fazer aqui um pequeno resumo e colocamos como sendo os impactos que já estão previstos para os diversos segmentos: o segmento da indústria, o segmento do comércio, serviços e as suas diversas nuances ou especialidades. Então nós vamos partir direto aqui para o nosso share screen. Muito bem, então nós vamos tratar da nova contribuição social, a sua tramitação e os impactos setoriais na indústria, no comércio e nos serviços. Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Juliano. Quem que é Juliano? Da DEMIC, Minas Gerais. Muito bem, Fórum Interestadual de Debate Setor Atacadista e Distribuidor. Como nós dissemos, nós vamos tratar hoje da tramitação e dos impactos da nova contribuição proposta. Antes, porém, eu encontrei aqui no jornal O Valor um comentário de hoje do professor Isaías Coelho, da Fundação Getúlio Vargas, que eu achei muito interessante para nós situarmos o tema. Ele diz o seguinte: as propostas de reforma tributária e análise no Congresso Nacional, inclusive a do governo, cria a versão 4.0 do Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e é ex-chefe do Departamento de Políticas Fiscais do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ele diz: hoje estaríamos nas versões 1.2 e 2.0 do tributo. O novo desenho é classificado dessa forma porque alcança serviços e plataformas digitais, como é feito na Nova Zelândia, na Austrália, em outros países que implementaram esse tipo de tributação mais recentemente, como a Bósnia-Herzegovina. Essa versão mais moderna ainda está em discussão na Europa, por exemplo, não está implantada em quase nenhum país da Europa. Os IVAs de primeira geração são aqueles cobrados apenas sobre mercadorias. Na segunda geração, são incorporados os serviços, e a versão 3.0 é caracterizada pelo cálculo dos créditos tributários pelo critério financeiro, como hoje é o PIS e a COFINS. E o 4.0 pelo alcance das plataformas digitais. São chamados de valor agregado, porque são cobrados a cada etapa da produção, descontando o imposto pago na fase anterior. Por conseguinte, essa proposta de aglutinação do PIS e da COFINS na CBS é uma proposta bem moderna e que vem ao encontro de países desenvolvidos pela Europa. Hoje, só um apanhado da nossa carga tributária, eu coloquei nesse slide aí para os senhores poderem acompanhar, nós chegamos a ter 90 e poucos tributos no Brasil. Hoje são catalogados 63 tributos. Eles, somados, representam 32% do PIB nacional.
A burocracia tributária consome 150 bilhões das empresas por ano. 150 bilhões só de burocracia na apuração dos tributos, não é nem no pagamento dos tributos. Isso representa 1,5% do faturamento. Então, nós temos essa figurinha aí, que está mostrando o que é preciso fazer. Quebrar com toda essa cadeia de tributação para que haja a simplificação no que é o que está proposto nas PECs 45 e 110. Os números que chocam hoje no sistema tributário nacional são dados sobre o sistema e que merecem realmente uma maior atenção na hora de se discutir as reformas. 32% do PIB é carga tributária do país. 49% das empresas de pequeno porte apresentam indício de sonegação. Veja bem, quase a metade das empresas de pequeno porte apresentam indício de sonegação. Ou seja, muitas vezes o empresário já coloca para criar uma possibilidade de encerrar e começar um novo negócio, já com a intenção de não recolher o tributo decorrente. E isso implica numa concorrência desleal com aqueles que trabalham dentro das leis e que procuram crescer, oferecendo realmente o seu serviço e pagando os seus impostos. Então, nós temos que 50% das pequenas empresas. Ora, se as pequenas empresas hoje predominam no país e 50% dessas empresas têm indício de sonegação, você imagine o tamanho da sonegação que ocorre no país com um sistema tributário desse tão complicado, tão complexo e difícil de controle. Mais ainda, 50% do que o governo arrecada hoje é destinado para a previdência social e serviços sociais, benefícios sociais. Então, 50% da receita da União é toda destinado à previdência social e aos benefícios sociais. Alguma coisa está errada aí. E 70% dos rendimentos acima de 320 salários mínimos ficam livres do imposto de renda. Ou seja, a tributação sobre a renda ela está um pouco mal distribuída, porque os que ganham menos pagam mais e os que ganham mais normalmente nem pagam, ou pagam menos. Então, o levantamento mostra que 70% dos rendimentos acima de 320 salários mínimos no país ficam livres do imposto de renda. Isso não quer dizer que os beneficiários desses rendimentos não estejam pagando imposto. Eles pagam imposto sobre uma parcela que não representa grande coisa na relação desses valores altos. O projeto de lei, conforme nós já comentamos na quarta-feira, é o projeto de lei número 3887/2020. A sua tramitação, ele vem como finalidade a extinção da contribuição para o Programa de Integração Social, criado em 1970, que é o PIS, e da COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, instituída em 1991, substituindo o antigo FINS Social, que era de 1991, que era de 1972. O projeto de lei foi entregue no Congresso Nacional pelo ministro Guedes, diretamente na mão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que o passou na mesma ocasião para a mão do presidente da comissão mista. No início desse problema que nós estamos passando, da calamidade pública porque o Brasil passa, ou o mundo passa, foi criada uma comissão mista composta de senadores, presidida por um senador e tendo como relator um deputado, senadores e deputados, por isso mista, para analisar e aglutinar as propostas que já existiam então. Existiu a proposta A45, que está tramitando na Câmara Federal, e a proposta 110, PEC 110, que está no Senado Federal. A 110, nós sabemos de onde vem, ela desde 2004, que ela tramita e é alterada e para de governo, vai e vem e volta e acaba não avançando, mas no governo do Michel Temer, ela avançou bastante na mão do relator, que tinha como relator o então deputado federal Luiz Carlos Rauli. Como ele não foi reeleito, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o convidou para coordenar um grupo de trabalho e eles assinaram essa proposta que recebeu o número de 110. Então, a 110 é que aglutina 9 tributos e cria o IBS. Cria 2 IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e o IBS seletivo, aglutinando 9 tributos. A PEC 45 do AP,
que é do Baleia, foi assinada pelo Baleia Rossi, que está na Câmara Federal, ela aglutina 6 tributos, né? 3 ficam fora. 6 tributos, esse tributo também vem para criar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Dentre os tributos que seriam extintos na criação do IBS estão o PIS e a COFINS, que está sendo agora extinto por essa proposta do governo federal. Isso se segurou bastante, aguardando o que o governo iria apresentar. Conforme nós comentamos quarta-feira, o governo federal pretende propor a sua proposta em 4 etapas. A primeira etapa, essa ele já apresentou, a outra modifica o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, a outra, eles pretendem criar um imposto sobre operações, né, no sistema da CPMF antiga, e suprimir, ou manter, aliás, reativar, ou renovar a tributação para a Previdência Social de alguns dos 17 setores que hoje já estão, sobre o faturamento, retirando a tributação, a desoneração sobre a folha salarial. Bom, a discussão que teve depois da quarta-feira, na terça-feira que esse projeto foi apresentado, é que a reforma, embora esteja ela sendo apresentada através de 2 PEC, a 45 e a 110, possivelmente será desmembrado em 3 etapas. Alguns assuntos irão através de projeto de emenda à Constituição, outros assuntos irão através de projeto de lei complementar, e alguns outros temas que não precisam disso, como no caso do PIS e da COFINS, irão através de lei ordinária, que é o caso do projeto 3887, que é o projeto da instituição de uma lei ordinária. Só voltando aqui um pouquinho. A comissão mista que está formada, ela vai analisar, e o que ela procura fazer, como ela não pertence nem à Câmara Federal e nem ao Senado Federal, ela não preenche os requisitos legais a tramitação de um projeto de lei, ou de uma PEC, ou seja, ela não está dentro da escala de por onde deve caminhar os projetos de lei para chegar ao seu final. A razão porque a função da comissão é exatamente quebrar as arestas, procurar onde há divergência entre as 2 casas, entre o Senado e a Câmara Federal e o governo federal, e daí trazer um texto enxuto. Mas implica obrigatoriamente que os projetos devam passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para ver se se adequam ao nosso ordenamento jurídico, se adequam ao texto da Constituição Federal. Há uma exceção que vem ocorrendo desde março até hoje, que essas medidas provisórias e projetos de lei que têm tramitado em virtude da pandemia, eles não estão passando por comissões, estão sendo discutidos sempre em plenário das casas, por isso essa agilidade toda. Essa reforma tributária ela não tem muito vínculo com a pandemia, porém tem uma urgência muito grande para o governo, razão porque ele pediu a tramitação prioritária em regime de urgência, e assim poderá também ser pulada algumas comissões do Congresso Nacional na apreciação dessa proposta. Mas, mesmo assim, ela deverá ser aprovada na Câmara Federal e, posteriormente, no Senado Federal. Ou, inicialmente, no Senado Federal e vir para a Câmara Federal. Normalmente, esses projetos tramitam inicialmente pela Câmara Federal, que é a casa onde se analisam os projetos e as leis, funcionando conforme a Constituição, o Senado Federal como sendo uma casa revisora. Por ser uma casa revisora, obrigatoriamente o nome já está dizendo que ela revisa o que a Câmara aprovou. E sabendo bem que a Câmara, os deputados federais, representam a nação, representam o povo brasileiro, enquanto o Senado Federal representa as unidades da federação, o Distrito Federal e os 26 estados. Então, os senadores não representam diretamente o povo no Congresso Nacional, representam as unidades da federação, os interesses dos estados, enquanto os deputados representam o interesse do povo brasileiro, em cada qual na sua base, obviamente, trabalho conjunto para todo o povo brasileiro. O povo brasileiro a quem nós nos referimos são os nacionais e os aqui residentes, né, ou que têm negócio aqui no Brasil.
Então, todos eles são equiparados para compor a nação brasileira que se submete às leis locais. Os impactos setoriais, nos primeiros estudos dessa proposta. A indústria, nós temos a indústria pelo lucro real e a indústria pelo lucro presumido. Então, nós teríamos, hoje, a indústria pelo lucro real está pagando o PIS e a COFINS no equivalente a 9,6% do faturamento. Então, 9,6% do faturamento, com direito à exclusão dos insumos, do mesmo percentual em cima dos insumos. Como os insumos continuam os mesmos e a receita continua a mesma, e o aumento será de 2,4%, então o que se pode dizer é que a indústria terá um reflexo ou um impacto de 2,4% em cima do PIS e da COFINS, do valor do PIS e da COFINS com a CBS. Como o projeto de lei autoriza a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e estudos mostram que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS representa em torno de 1% do faturamento da empresa, nós teríamos, então, à primeira vista, que a indústria, que é tributada pelo lucro real, terá um aumento na sua carga tributária equivalente a 1,4%, digamos, no PIS e da COFINS, hoje vindo com o nome de CBS. A indústria do lucro presumido, nós colocamos 2,4% aí, que é mais ou menos a carga tributária que aumentaria, mas aumenta muito mais, porque ela hoje é tributada em 3,5%, 3,65%, e assim sendo, ela terá uma tributação bem maior. Porém, com a oportunidade dela utilizar também os créditos, a variação vai ficar em torno do mesmo sistema que é dado hoje para a indústria que está no lucro real. O mesmo, digamos, raciocínio nós poderíamos aplicar para o comércio do lucro real, que também 2,4% em cima da alíquota, que aumentaria de imediato, com a exclusão do ICMS, que representa 1%, ele ficaria com 1,4%. Agora, se a empresa do comércio, a empresa da indústria, do ramo da indústria, já está beneficiada pela decisão judicial, que exclui o ICMS da base de cálculo, então o aumento na carga tributária, em vez de ser 1,4%, é realmente 2,4%, tanto para a indústria como para o comércio que esteja beneficiado com a exclusão do ICMS hoje por decisão judicial. As empresas do Simples e as empresas que trabalham com os produtos da cesta básica, que nós relacionamos na quarta-feira passada, não terão nenhuma diferença, porque o Simples não altera. A alteração que tem em relação ao Simples é porque a nota fiscal, hoje, que normalmente vem destacando o ICMS das empresas para efeito da não cumulatividade do próprio ICMS, ele terá obrigatoriamente que vir destacando a CBS para efeito de crédito do tomador ou do adquirente da mercadoria, do tomador de serviço ou do adquirente da mercadoria. Então, uma empresa de qualquer ramo que esteja no Simples, quando tira a nota fiscal, ele tem que destacar o valor que está ali embutido a título de PIS e de COFINS com o título de CBS, não para que ele venha a recolher, porque ele recolhe pelo Simples Nacional, mas para que o tomador do serviço ou o adquirente da mercadoria se credite daquele valor no momento da apuração da CBS. Um detalhe que também me perguntaram foi como é o destaque da CBS na nota fiscal. O destaque da CBS da nota fiscal é exatamente o valor de 12% em cima do valor total da nota fiscal menos o ICMS. Então, na nota fiscal de saída da mercadoria, já vai destacado também, além do ICMS, destacado a CBS. E o cálculo da CBS é o valor de 12% em cima do valor total da nota, menos o ICMS daquela nota. Então, a base de cálculo é o valor total da nota, menos o ICMS. Então, o valor total da menos o ICMS, vezes 12%, é a CBS.
A CBS, diferentemente do ICMS, o ICMS está embutido no valor da mercadoria. Então, ele é tributado sobre si mesmo também. Já a CBS não será tributada em cima de si própria. Então, o valor da nota fiscal menos o ICMS será a base de cálculo sobre o qual incidirá os 12% da CBS que virá destacada na nota fiscal. Em se tratando da empresa do Simples, não é isso. É aquele percentualzinho que tem lá na composição do Simples, dependendo do anexo, né, porque tem 5 anexos, 6 anexos, então, dependendo do anexo, tem lá um percentual que é destinado ao PIS e à COFINS. Esse percentual somado vai ser destinado à CBS. Então, é esse o valor que deverá vir destacado na nota fiscal da empresa optante pelo Simples Nacional. Em relação aos serviços, aí é onde cabe uma discussão bem mais alongada e vem aquele tema que o Sandoval abordou sobre a questão da uberização. Ou seja, na verdade, não se trata nem de uberização, se trata de pejotização, que é uma das preocupações do governo federal, é transformar os CPFs em CNPJ, obrigar para que todos os prestadores de serviço passem a ser pessoa jurídica. Então, nós temos algumas discussões aqui, já alguns caminhos com luzes bem claras para o tratamento que deve ser dado à pessoa física e o tratamento que deve ser dispensado à pessoa jurídica prestadora de serviço. Então, vamos ver aqui. A empresa de terceirização. Foi o primeiro questionamento que me chegou. As empresas que hoje trabalham com terceirização, aquela que terceiriza mão de obra, elas não vão ter crédito e vão passar a pagar a CBS com um acréscimo muito grande. E elas não têm crédito, porque o seu pessoal obrigatoriamente tem que estar na CLT, tem que ser empregado, senão não seria uma empresa terceirizadora de mão de obra. Como ela fica? Bem, um detalhe. O que ela aumenta de tributação para si, em relação à CBS, ela vai destacar na sua nota fiscal de prestação de serviço e a empresa tomadora do serviço vai ter direito a esse crédito. Razão porque eu visualizo que esses contratos precisam ser renegociados com os tomadores de serviço, porque eles vão ser beneficiados uma vez que vão ter um crédito fiscal maior na hora da apuração da CBS. Então, as empresas terceirizadoras de serviço vai, à primeira vista, aumentar a sua tributação para a CBS, mas poderão receber isso de volta numa negociação ou numa renegociação, no aditivo ao contrato hoje firmado com essas empresas tomadoras de serviço. Uma das questões que me chegaram é se as empresas públicas que hoje têm contrato e se submetem à lei das licitações. Eu digo para vocês o seguinte, que a lei das licitações já traz hoje um dispositivo que prevê que, em situações como esta, o contrato possa ser revisto e aditivado. Então, esse custo que não estava na planilha inicial e passou a ter agora, ele pode ser como um insumo para o acréscimo no aditivo, para se aumentar também o preço ao tomador de serviço. Assim sendo, as empresas terceirizadoras poderão, através de negociação contratual com aditivo, repassar esse novo custo para as empresas tomadoras de serviço, que não terão um custo maior, que entram como crédito no momento que forem pagar o seu PIS e a sua COFINS com o nome de CBS. As pessoas jurídicas de representação comercial têm o mesmo tratamento. Elas poderão negociar com os representados o acréscimo desse custo da sua operacionalização e isso lhe trazer um aditivo ao contrato. Vem um probleminha aí, porque nós temos duas categorias de representantes comerciais. Nós temos a categoria do representante comercial pessoa jurídica e temos a categoria de representante comercial pessoa física. Como fazer nesse sentido? Aí eu levaria lá para o último, transportador autônomo. A lei está trazendo uma possibilidade, porque o transportador autônomo, desde 2007, o transportador de carga, melhor dizendo, a profissão de transportador de carga, desde 2007, é uma profissão também regulamentada. O representante comercial é de 1965. O transportador de carga, ele é de 2007, é uma profissão regulamentada. O que o projeto de lei traz? Traz o seguinte, que para o tomador, seja
uma empresa atacadista, seja a indústria, ou seja uma outra transportadora, que contrate um transportador autônomo, que nós chamamos de TAC, para efetuar o serviço de transporte, como ele é pessoa física, ele sendo pessoa física, ele não emitirá a nota, ele não iria gerar, então, o crédito da CBS. A lei tem a previsão que ele possa gerar um crédito sobre o valor do frete, que é denominado de mão de obra. Então, o frete ele é composto de mão de obra, aluguel do caminhão, custos com o caminhão, etc. Para efeito da tributação da Previdência Social, essa base de cálculo hoje é de 20%. Para efeito da CBS, o projeto de lei está trazendo 30%. Então, você teria um crédito presumido de 12% de 30%, que equivale a 3,6% do frete bruto. Então, eu acho que, por paradigma, a representação comercial, assim como os escritórios de advocacia e os escritórios de contabilidade, terão também as pessoas jurídicas e pessoa física prestando esses serviços, são profissões regulamentadas. Então, para o advogado pessoa física, para o contador pessoa física, como acontece para o transportador pessoa física, também para o representante comercial pessoa física, o projeto de lei ser alterado para que venha um crédito presumido para o tomador de serviço, para que não traga prejuízo e nem a obrigatoriedade dessas pessoas que lidam como pessoa física serem, para não perderem negócio, transformadas em pessoa jurídica, que é onde está a questão da uberização ou a questão da pejotização. Isso teve muita discussão no final de semana, e, inclusive, o Ministério já se manifestou sobre isso, que a Receita Federal e o Ministério Público do Trabalho vão ficar muito atentos a essa questão de você passar a exigir esse sistema. Então, em vez de gerar emprego pela CLT, você geraria contrato de trabalho através da pejotização, da uberização, ou mesmo da contratação através do sistema de terceirização por empresa prestadora de serviço. Isso aí por quê? Porque vem de imediato, diminui o custo da empresa lá na ponta, porque vai gerar o crédito do imposto, mas não traz a tributação da Previdência Social. Então, como o transportador autônomo já foi aquinhoado com uma proposta no projeto de lei, nós poderemos trabalhar no sentido de que, para que não haja mudança, nem esse caminhar para a pejotização, a busca de que houvesse realmente para algumas categorias, principalmente as categorias essenciais, que prestam serviço para o dia a dia da empresa. Vamos pensar aqui, nós estamos vendo aqui figuras que atuam diretamente na indústria do comércio. É o representante comercial, é o advogado, é o contador e é o transportador. Essas 4 figuras, elas são essenciais ao desenvolvimento do trabalho, tanto do comércio como da indústria. Então, por que não dar tratamento isonômico? Já que o transportador autônomo tem essa previsão, que tenhamos também essa previsão para o contador, para o advogado e para o representante comercial. Eu estava vendo uma entrevista que foi dada pela Vanessa Raul Canado. Ela é assessora do Ministério da Economia. E ela exatamente chamando a atenção para esse detalhe dessas discussões em que as empresas já estão procurando os seus departamentos jurídicos para discutir as reformas e se prevenindo para discutir as reformas nos contratos com a demissão de diversos, hoje, empregados e a contratação do serviço através da terceirização da mão de obra. Como isso veio à tona, esse trabalho já no instante vaza, houve essa alerta, porque o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho e o próprio Ministério da Economia vão ficar atentos à mudança radical no número de emprego ou desemprego no país em virtude da entrada em vigor dessa nova sistemática de aproveitamento de créditos na CBS. Bom, em termos de exposição e em resumo, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou passar novamente o agradecimento ao nosso patrocinador e vamos abrir para
as dúvidas e os debates. Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Massimo-Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. É isto. Eu peço perdão, eu precisei me ausentar. Duas notícias, né? O nosso investidor maior queria falar comigo 2 palavrinhas, não posso falar com ele, que vou deixar para depois. E também dizer a vocês que a minha netinha nasceu. Então veio a notícia junto, eu tive que fazer um cumprimento. Enfim, eu peço perdão. Agora eu vou ficar prestando atenção nas dúvidas de vocês para mim poder entender a proposta aí do Damasceno, enfim, o que ele apresentou. Então, vamos adiante. Obrigado. Muito bem. A palavra está facultada para quem queira dela fazer uso. Alguma colocação, Paulo? Vamos dizer, nós trabalhamos com um grande número de representantes comerciais e também de terceiros em caminhões aí, vamos dizer, estão todos aguardando, vendo essa posição. O Raul ainda hoje me passou, de manhã ele fez o Raul está fazendo entrevista aí de manhã à tarde à noite. Hoje, 7 horas da manhã, ele teve entrevista na rádio de Apucarana aqui. E ele falando tal, inclusive uma hora que quisemos convidá-lo para fazer parte aí a gente podia falar com ele, está sempre à disposição, e podemos convidá-lo para vir participar de até para ver um debate que ele, como ele apresentou a PEC do Senado, seria muito bom para ele fazer o contraponto aí do que estão fazendo aí com essa posição. Então, se tivermos aí uma boa audiência, a gente pode pegar e convidá-lo para vir participar. Podemos divulgar tudo, vai falar com ele, ver a posição, né, que ele está aqui em Londrina. Então, dá para ir hoje, aonde ele estiver, tudo online, dá para fazer a posição. Podemos falar com ele e ver a posição para ele participar. Ok? Eu acho a ideia maravilhosa, Paulo. Acho que poderíamos, inclusive, já trabalhar isso aí, né, Sadal? Isso, seria fantástico, Paulo. Obrigado pela ideia e obrigado também pela tua disposição até de conseguir isso. Seria fantástico. Com relação à audiência, ele faz uma audiência grande. Ele sozinho já faz uma audiência. Quando a gente divulga, né, com antecedência, ele vem falar. É só divulgar com antecedência e a gente vai falando todo dia, mandando mensagem para o pessoal. Todo mundo conhece ele. Vamos ver, eu ligo para ele mais tarde, já vejo com ele se podemos já para segunda-feira que vem, ver como é que está a agenda dele, né? Se ele puder, a gente pode ver para na segunda que vem, dia 3, né? Perfeitamente, dia 3, Vê a possibilidade, se ele tiver um horário diferente, nós nos adequamos ao horário dele. Sim, ver o horário que tem, exato, né? Tranquilamente. Sem nenhum problema. Sandoval, o que nós estamos comentando, a questão que foi mais debatido nesse final de semana, foi a possibilidade da terceirização da mão de obra, porque a partir do momento é o seguinte, as empresas terceirizadoras de mão de obra vão ter um acréscimo grande na contribuição, porque todos os seus prestadores de serviço obrigatoriamente são empregados. Então, ele não teria crédito. E como isso iria acontecer? As empresas tomadoras de serviço teriam mais interesse
em cuidar melhor desse pessoal, porque o que as empresas vão pagar gera crédito para o tomador de serviço. Então, é possível se fazer um aditivo e trabalhando em cima de um aditivo nesse sentido, porque a empresa tomadora de serviço, embora viesse a pagar mais um pouco, não teria prejuízo, porque compensaria no momento de recolher a CBS, já que isso viria acreditado. A outra proposição foi que, já que nós temos diversas profissões regulamentadas, entre elas, aí eu citei 4 profissões que são diretamente ligadas à distribuição, ao dia a dia das empresas comerciais, ao dia a dia das empresas industriais, que são transportador, empresa ou pessoa física, o contador, o advogado e o representante comercial, pessoa física ou pessoa jurídica. Essas 4 categorias tem pessoa física e tem pessoa jurídica. Então, o projeto de lei, o 3887, já vem trazendo um crédito presumido de 3,6% do faturamento, do valor do frete do transportador autônomo pessoa física. Então, para que haja uma proposição para isso também ser estendida a essas outras categorias, com isso evita a pejotização ou a uberização, como se vem dizendo. E o pessoal que quer prestar serviço através do seu CPF continue podendo prestar serviço e, ao mesmo tempo, gerando um crédito para a CBS, um crédito presumido. Tem outro exemplo, o produtor rural. O produtor rural, aquele que é pessoa física, chama agricultura familiar, o projeto de lei também já traz a previsão de um crédito presumido para quem comprar. O supermercado que compra do microprodutor já tem um direito a um crédito presumido para a CBS. Então, quer dizer, são premissas que dá para se trabalhar para elastecer essa proposição para essas outras 3 categorias. Eu acho que é um trabalho que pode ser feito entre as entidades representativas da indústria, as entidades representativas do setor do comércio e as entidades representativas dessas categorias. OAB, CRC, então nós estamos com o presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais também aqui na nossa tela, o Filomeno, então, e os cores, espalhados, os 27 cores. Então, acho que poderia nascer daí uma ideia já de proposição para que esse projeto de lei tramite. A previsão de tramitação desse projeto é de 60 dias no Congresso e 90 dias para entrar em vigor, é de 150 dias. Essa é a previsão. Então, nós temos, são matérias que se correm. Por quê? Porque... Vou mexer aqui, 2 para Márcia e 2 para mim. Márcia, 60 quilos, e eu 60 também. Eu não sei, mas tem alguém vendendo. Bom, então nós temos que já pensar nisso. Se, por acaso, houver alguma deliberação nesse sentido, eu acho que é o momento de se trabalhar para se fazer alguma proposta e já se encaminhar através de um deputado da base, pode o Paulo encaminhar pelo Paraná, o Sandro Roy encaminhar por São Paulo, nós encaminhar pelo Ceará e assim por diante, e fazer o trabalho já para que seja analisado. Mas quero dizer que hoje, propostas de emendas, elas podem também ser apresentadas diretamente ao Congresso Nacional, que tem um canal, que hoje você manda a mensagem, mas aí a urgência do assunto não permite que vá por esse canal. Tem o Toinho lá na Bahia, que pode também fazer esse trabalho, né, Toinho? E assim por diante. Então, acho que nós podemos pensar nisso, fazer uma redação só com a justificativa só e essas entidades fazerem essa entrega, todos assinando conjuntamente, entregando na sua base. Então, é uma das proposições que nós estamos trazendo para a discussão. Você precisa contar comigo aqui do Core Ceará, estou em discussão, viu, Damasceno? Que a gente possa atingir os outros cores dos 7 estados. Certo. Depois vou ligar para você para a gente combinar alguma coisa. Muito bem, Filomeno. Estou à disposição. Sandoval. Então, eu acho ótimo isso. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer, deve fazer, é nossa obrigação. A gente está enxergando as coisas desse jeito. Tem este caminho, tem essa maneira de chegar. Vamos lidar com isso a partir de hoje. Depois do programa, você manda para mim o que você apresentou, só para mim poder me inteirar das outras coisas, mas é isso aí, essa iniciativa, vamos em frente, vamos lidar com isso, João. Vamos tocar essa coisa aqui, os outros nossos amigos, nossos companheiros que estão nos outros estados. A gente pode até expandir isso aí para as outras filiadas com uma correspondência um pouco mais sucinta, mais formal, dizendo, olha,
a nossa ideia é fazer isso, por favor, aprova, gosta, responda e tal, para te fazer isso ficar, vamos dizer, com um volume grande. Parabéns, é isso mesmo, vamos caminhar por aí. E a gente pode fazer esse caminhar e pedir também, obviamente, o apoio da ABAD, né, que ela poderá também chegar junto, já que é de interesse geral. Sim, né? Sim. O Toinho é representante Nordeste, né, Toinho? Coordenador Nordeste. Sim, sou. Dentro desse movimento também lá no pessoal do Nordeste, a gente tem até uma reunião marcada essa semana, se você convidado. E assim, eu acho que o momento de nos movimentarmos é agora, né? Antes que venha a notícia de lá para cá, não tenhamos mais o que fazer. Temos que levar as proposições, temos que nos reunir, porque não é qualquer reforma, né? É uma reforma que vai ter esses impactos, não tem como não ter. A gente vem aí no engodo tributário de muitas décadas. Então, acho que a hora agora, a informação é própria para todos. Eu acho que é possível a gente criar uma interação e criar, mesmo que seja uma reforma ainda não tão profunda, mas que ela venha e traga algum tipo de equilíbrio. Né? Os números são absurdos, nunca foram apresentados aí. Nós vivemos isso aqui no dia a dia, o nível de sonegação é altíssimo. Quando o governo criou o Simples, mas criou para não olhar. E a gente, nós acabamos pagando essa conta. Né? Eu acho que esse equilíbrio é necessário para que a gente possa ter uma carga tributária mais equilibrada. Antônio, inclusive é o seguinte, eu entendo que essa CBS ela vai ser incorporada pelas reformas sem mudança. Então, ela não vai entrar no IVA. Ela vai ficar extra IVA, porque já vem com a configuração de forma definitiva como o governo federal pretende. Então, em virtude disso, o IVA vai para outros tributos, menos essa contribuição, que já estão configurando ela como uma forma definitiva. Ok? Muito bem. Então vamos avançar, Sandoval. Acho que foi muito produtivo tudo isso. Olha, você vê com o que nos leva, né? A gente sentar com algumas pessoas, conversar com algumas pessoas. Sempre surge uma oportunidade, sempre surge uma chance. E o nosso papel institucional é esse, doutor. É exatamente isso aí. Vamos lidar. Hoje, talvez, a reunião mais importante nossa, e agora foi essa, porque a gente tem um papel para fazer, uma proposta justa, né? No nosso ponto de vista, justa, e juntar aí as entidades e também a nacional, e a gente manter aí um documento, encaminhar esse documento, fazer o nosso papel. A gente pode, é assim que as coisas funcionam. Não tem outra forma de um país se mover que não seja politicamente. Politicamente do jeito bom, não esse jeito atravessado aí que a gente tem convivido nos últimos tempos. Mas isso aí que nós estamos fazendo. Conversar, achar as ideias, achar os caminhos, lidar com isso, né? Com boa vontade. E se esse é o entendimento, adiante. Ninguém tem vaidade para nada, não. A gente quer que as coisas aconteçam. Só isso, só que aconteça por bem. Vamos lidar com isso, doutor. Muito bem, porque nós, aproveitando a oportunidade, que tem a premissa de 2 categorias, então, porque não expandir isso, não vai trazer prejuízo. Pelo contrário, vai fortalecer. É o momento porque é o projeto próprio, não vai como um jabuti no outro projeto. Então, o projeto está tratando da tributação dessa contribuição que vai atingir a todos. Como eles visualizaram 2 categorias, ou seja, o microprodutor e o transportador autônomo, então, os outros estão no mesmo nível digamos, de importância para a logística, para a distribuição. Razão porque, em vez de nós pensarmos, a questão hoje da distribuição já está sendo utilizado o que? O TAC. O TAC já tem 2 categorias, é o TAC independente e o TAC agregado. O TAC independente é aquele que pega uma carga e vai embora, vai de Manaus para Belém, Belém procura a carga no mercado e pega uma para Brasília, de Brasília procura outra carga para São Paulo, São Paulo vai para o Paraná, do Paraná vem para o Ceará, ele fica sem compromisso com ninguém, aí compromisso é com o roteiro dele ou então para onde o frete for maior. Esse é o independente. E tem o agregado que é hoje usado por muitas empresas, principalmente atacadistas, para fazer a sua logística de distribuição, para fazer a entrega.
da mercadoria. Então, ele é dono de um caminhão, um ou dois caminhões, pode ter até dois, mesmo com dois, continua sendo pessoa física, sendo CPF, ele pode, já é utilizado assim. Então, se você pegar de uma pessoa jurídica, vai gerar o crédito da CBS. Se você pega de uma pessoa física e não gera, então você está fragilizando algum segmento. Aí vamos para os escritórios de advocacia, do mesmo jeito. O escritório de advocacia vai gerar a CBS, mas o advogado em si não gerará. Então, ele fica obrigado a montar uma empresa. Do mesmo jeito, o contador é obrigado a montar uma empresa, do mesmo jeito, o representante comercial. A lei prevê a existência dos dois, das duas figuras, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, você, para poder não ficar prejudicado, é obrigado a criar uma empresa, sem a menor necessidade. Então, é nesse caminho a justificativa que nós podemos fazer, porque se o governo está olhando para evitar a pejotização, então que ele dê essa chance, através da mudança do projeto de lei, para que todos saiam realmente em pé de igualdade. Ok? Assim sendo... Eu passei um WhatsApp para o Raul, mas ele não visualizou. Mas ele, até à noite eu falo com ele, e falando eu já convido ele então para fazermos, tá bom? Muito bom. Então faremos na agenda dele. Ok, ótimo. Maravilha. Obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês pelas boas ações, boas intenções e sugestões e ações, né? Obrigado por compartilharem aí com o grupo, né? As explicações do Damasceno, e, enfim, a gente fica procurando exatamente isso, né? A gente se inteirar das coisas, das mudanças e defender aquilo que a gente acha que é defensável para o nosso setor ou para os setores que compõem a nossa cadeia de abastecimento. Obrigado a todos, então. Só quero lhe dar um carão. Diga. Sabe o que é carão? Puxão de orelha. Vocês disse que aqui uma das mais... Não foi a mais importante, foi uma das mais importantes, porque o sucesso daquela cartilha, da linha de crédito, meu amigo, foi maravilhoso. Porque aquela que nós compilamos todas as leis de crédito e que divulgamos, aquela dali deu sucesso também, viu? A gente costuma ficar mais entusiasmado com o almoço de hoje, né? E quando é avô mais uma vez, né? Avô de novo. Parabéns, Sanoval. Bem vizinho ao avô de ontem, né? Porque ontem foi o dia dos avós, né? Avô e avó. Aí hoje chega o presente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Parabéns aí pelas explicações e pelo encaminhamento das coisas. Muito bem. Pois muito obrigado a todos e eu vou dar um clique aqui e dizer tchau, tchau. Tchau. Me manda a gravação. Tá ok. João, eu falo contigo em off, que preciso trocar umas ideias contigo. Combinado. Um abraço a todos. Parabéns, babá. Valeu. Obrigado.